Podemos, então? Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aí a todo mundo pela presença. Meu nome é Isaac Berman e eu estou começando faz uns 4 meses aqui na ADN. Alguns eu conheço, outros ainda não. Mas eu queria começar esse bate-papo fazendo uma pergunta. Quem não conhece a ADN e pode responder sinceramente, levanta o dedo. Tá bom. Eu queria apresentar, então, primeiro, dois dos sócios da ADN, tá? Para que vocês conheçam, o Luiz Brenner, o Evandro. Tem mais 2 sócios que estão aí chegando de fora de São Paulo. E o gerente comercial da filial, que ia apresentar o Cleiton. Parabenizar aí o Ismael e a Poliana aí pelo evento, né? Acho que não é muito fácil fazer um evento desse porte. É a minha primeira vez aqui nesse evento da ADN, tá? Bom, a ADN é um dos distribuidores desse mercado. Talvez eu não vá seguir tão a fundo toda a apresentação, talvez alguns pontos mais importantes, mas o meu objetivo é realmente bater um grande papo. Então, eu já venho desse mercado desde 93, tenho mais tempo aí de trabalho em fabricantes que trabalhavam com distribuidores, Metrológica e HP, que depois ficou a Ronel, né? Então, eu trabalhei muito tempo com os distribuidores e depois uma experiência, passei a trabalhar no distribuidor. Isso me dá assim, uma visão e uma tranquilidade, por um lado, um nervosismo pelo outro, né? Do que é o trabalho de um distribuidor, uma vez que eu trabalhei muito tempo com eles, né? O convite da ADN para mim foi muito em função do relacionamento que a gente teve há muito tempo atrás, na época aí do começo de Metrológica, que vários de vocês aí devem ser usuários hoje em dia. Uma coisa que eu vou aprendendo ao longo do tempo é que o distribuidor ele tem uma limitação que é aquilo que o fabricante permite que ele faça, né? Então tem uma série de valores aí que o distribuidor precisa agregar, precisa entender e precisa fazer. Eu tenho encontrado com outros distribuidores e com diversos fabricantes, né? E como é que hoje eu vejo isso, né? Como é que eu tenho olhado de fora para dentro, isso independente de DN, né? Eu acho que o nosso mercado tem mudado bastante. Então, hoje em dia, você tem uma visão do fabricante um pouco diferente daquilo que acontecia há um tempo atrás. Eu acho que cada vez mais nós todos precisamos estar debatendo com mais frequência, isso independente de distribuidor A, B ou C, fabricante A, B ou C, como é que esse canal se movimenta para levar uma solução para o usuário final, né? Então, eu acho que hoje os fabricantes, os distribuidores, às vezes, têm uma certa imaturidade entre eles, no sentido do que fazer, como concorrer. Os fabricantes, às vezes, têm uma certa miopia de entender como é que o mercado está se movimentando. Hoje, as revendas e o canal de revendas, não dá mais para a gente não considerar novos movimentos, o movimento digital, o movimento de internet. Você tem revendas de grande porte, você tem revendas de menor porte, você tem uma possibilidade de comercialização nesse mercado muito grande. Então, é cada um ter que entender isso e conversar um pouco mais, né? Muitas vezes eu ouço, mas tem uma revenda lá.com e eu faço todo um trabalho. Não, às vezes aquela revenda.com tem 10 pessoas, investem não sei quanto de dinheiro para aparecer no Google, coisas do tipo. Às vezes uma revenda de menor porte olha para a revenda de maior porte, poxa, mas eles são protegidos todo momento pelos fabricantes. Não, as revendas de maior porte às vezes se certificam, investem bastante em recursos, investem bastante em pessoal. Então eu acho que essa minha primeira mensagem é uma mensagem mais de maturidade para uma discussão plena, né? Não dá mais para não considerar as várias formas de comercialização que estão por aí. Eu acho que quando você vai para uma área de projetos, que é a área de AIDC que a gente vai falar aqui, nada substitui o relacionamento, o conhecimento, o entendimento daquilo que o cliente precisa, qual a melhor aplicação, como é que aquilo vai funcionar, quais são os produtos adequados para ele. E nada substitui o conhecimento, o estar no cliente, o estar presente para verificar o que é a necessidade dele.
trabalhando para você crescer. Esse é o slogan aí da DN, né? Então, esse é o nosso negócio, é o compromisso. Eu já conheço a DN há muito tempo. Eu vou passar rapidamente por essas telas aqui, até porque a grande maioria aqui já conhece a DN. Bom, a ADN, não sei o quanto que vocês conhecem da ADN, a ADN, todos eles foram meus distribuidores na época que eu trabalhava no fabricante. Então, há 11 anos atrás, foi um movimento entre a Assist do Rio Grande do Sul, a Sistemac de Pernambuco, a DGT do Rio de Janeiro e, na época, a Temac de Belo Horizonte, que vieram aqui em São Paulo até, eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro que eles vieram me visitar para comunicar o surgimento da ADN. E como oportunidade, olhando hoje, né, qual era o motivo disso? Né? Primeiro que eles estão geograficamente muito bem espalhados. Né? Então, se você olhar, quer dizer, tem um centro de depósito no Rio, tem outro no Rio Grande do Sul, outro em Pernambuco. Então, isso por si só já dava uma capilaridade importante para eles. Então, fazia todo sentido essa junção, essa fusão, essa união. No percurso, a Temac acabou saindo, tá? E, em setembro de 2009, houve uma decisão dos sócios de montar a ADN São Paulo. E aí o Cleiton, né, junto com a equipe aí comercial que vocês estão vendo aí, esses periquitos azuis que estão por aí, né, esses passarinhos azuis, todos formaram, então, a ADN aqui em São Paulo. Qual era o conceito? Né? Durante um determinado período, os distribuidores do mercado, hoje nós temos a ADN, temos a CDC, temos a BP, temos a Interway, havia um acordo regional de não beligerância, tá? E de não atuação para que não conflitasse, pelo menos num acordo regional que houve durante um certo período com a CDC. Isso acabou em setembro de 2009, com o movimento da CDC com a Bematec, não fazia sentido nem para um nem para outro. E tão rápido isso aconteceu, a ADN houve por bem montar a estrutura aqui em São Paulo, montar a filial aqui em São Paulo. Então esse aqui é o segundo fórum aqui em São Paulo. Né? E há 4 meses atrás eles me convidaram, achando que eu podia tentar ajudá-los aí a entrar nesse negócio de AIDC, fazer um pouco o entendimento de como é que podia ter melhores resultados aqui para a filial. Para nós aqui em São Paulo, o desafio é muito grande. Né? Aqui, diferentemente, estão todos os fabricantes aqui, os outros distribuidores já estão absolutamente bem resolvidos aqui. Então, esse é o desafio maior para a ADN. Eu estou lá há 4 meses, no dia a dia, e tenho sofrido bastante, culturalmente falando. Né? Então, eu acho que tem várias coisas que a ADN ainda vai precisar avançar, mas que são pouco ou nada significativos na visão de quem está de fora. São muito mais processos internos do que quem está de fora. Hoje, talvez diferentemente, eu não estive aí no outro fórum, diferentemente de um ano atrás, hoje a ADN tem estoque nas 4 unidades, então São Paulo também tem um depósito. Hoje o faturamento, diferente do que aconteceu de um ano para cá, é todo feito aqui por São Paulo. Nós vamos ver aqui, nós estamos investindo e entrando num outro segmento de AIDC com um pouco mais de força do que havia há um ano atrás, ou do que havia até culturalmente dentro da companhia. Eu acho que tem várias coisas assim, internas que têm feito com que o trabalho fique muito mais árduo nesse começo, para a gente tentar ajeitar e tentar ajudar. Não está pronta, né? Então acho que a ADN ainda tem vários caminhos aí que a gente pode avançar, mas eu me sinto absolutamente confiante e seguro de que a ADN hoje pode ser sim uma boa opção de fornecimento para todo o canal. Não estou dizendo que é a melhor, não estou dizendo que é a pior, eu estou dizendo que abre-se definitivamente uma boa opção de fornecimento para todo mundo. Para quem não sabe, né, e eu acho que eu tenho que pedir para os sócios saírem aqui da sala, porque de repente eu vou falar alguma coisa que eles falaram para mim, ou não falaram para mim que eu podia falar, então paciência. A ADN, qual é o faturamento da ADN? A ADN tem um faturamento de 125 milhões. Tá? Foi esse o tamanho da ADN, o que posiciona ela como sendo o segundo maior distribuidor deste mercado de automação.
Evidentemente, eu estou falando se nós compararmos as mesmas linhas de produtos. E como é que se dá essa divisão? 45 milhões, acho que foi no Rio de Janeiro, 40 milhões foi no Rio Grande do Sul, 25 milhões em Pernambuco e 13 milhões em São Paulo em 2010. Então, isso, não sei se todos tinham a ideia aí da dimensão, do tamanho da ADN, mas eu achei por bem, transparentemente, dividir isso com vocês, para que vocês saibam, na minha opinião, a pujança e a capacidade que a ADN tem de poder fazer acontecer alguma coisa como uma oportunidade de fornecimento para todos. A filial de São Paulo atende esses estados aí que não estão muito claros ali, mas como é que a gente faz? A gente tem essas 4 unidades, cada um dos diretores cuidam das suas unidades e são gestores de algumas determinadas marcas. Então, o ADN aqui de São Paulo não vai atender lá em Porto Alegre. A ADN aqui de São Paulo não vai atender lá de Pernambuco. Então, a gente se limita a esses estados que nos competem. Vou passar rápido, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, a ADN só atua através de canal, não tem atendimento direto em hipótese alguma. Eu queria aqui, o que nós estamos fazendo? À tarde, quem ficar aqui à tarde vai ter que me ouvir de novo. Eu não sei se vai ouvir as mesmas coisas, mas basicamente grande parte vão ser as mesmas coisas. Mas a gente dividiu essa parte da manhã para falar um pouquinho de AIDC, né? E o que a gente vem fazendo, né? A experiência que eu tenho no mercado desde 93, eu entrei numa empresa que era uma integradora, que vendia coletores de dados. Não sou uma pessoa técnica, mas já milito aí, eu já transito no mercado há algum tempo. Nós temos o diretor técnico, que é o Evandro, que eu queria que ele se levantasse. Ele fica em Porto Alegre, já mexe com a parte de coletores de dados há bastante tempo, desde a época que eu trabalhei num dos outros fabricantes, num desses fabricantes que eu mencionei. E aí a gente precisava fazer alguma coisa que minimamente, né, nos possibilitasse oferecer algo para as revendas que atuam cada vez mais nessa área de coleta de dados. Essa área de coleta de dados é uma área que foi bastante interessante aqui a palestra do Tibo, né, porque eu acho que abriu um leque de opções aí de coisas que a gente hoje visita muitas empresas corporativamente, mas não é uma linha da impressorinha fiscal, do CCD, alguma coisa mais no nosso dia a dia. Então, achei muito interessante a abertura de cabeça que a gente teve aqui na palestra anterior. Na área de coleta de dados, é um pouco diferente da área de automação comercial. Você requer, né, um pouco mais de conhecimento. Os ciclos de venda são ciclos de venda maiores. Eu acho que compete dos distribuidores do nosso mercado. Eu trabalhei na Interway, né, e eu acho que talvez melhor tenha se preparado lá atrás para essa área de coleta de dados. Ele entrou em automação comercial depois, e tem lá engenheiros, tem lá gente que conhece desse segmento, depois andou mudando um pouco o foco, né? Mas eu acho fundamental que nós, como distribuidores, possamos oferecer alguma coisa além do que o mover caixa. Na hora que você precisa comprar um coletor, liga lá e vê se tem e só. E eu não teria nenhuma capacidade de fazer isso, tecnicamente falando. A Luciane, por favor. Luciane trabalhou, eu a conheci, ela trabalhou na Unimicro, que era Telson, depois ela foi para a Ceal, depois ela foi para a Interway, onde eu a conheci. Ela é uma pessoa de produto, e que eu achei que ela tinha capacidade de poder se desenvolver ou se atrever nessa área comercial, porque nesse segmento o vendedor técnico comercial para mim é imprescindível. Depois ela foi na Ingram, e aí depois ela estava ali de bobeira, e eu estava entrando, e eu falei, Lu, eu acho que tem uma oportunidade de carreira dentro da ADN bastante bacana, porque a ADN tem muito mais, o skill tem muito mais na veia a coisa de automação comercial. A coisa de AIDC ainda não estava totalmente impregnada. E a gente já está fazendo isso, já tem uns meses, né? Disseminando a cultura, cadastrando os produtos, acertando a gestão de estoque,
dando treinamento. Então, a gente tem percorrido o Brasil para dar treinamento para as equipes em cada uma dessas filiais. E a Luciane, a gente criou uma unidade de AIDC, que é separada da unidade de automação comercial. A gente entende que para dar suporte às revendas que já estão há algum tempo e que às vezes têm várias oportunidades de negócios, às vezes não tem braço para aquilo tudo, precisavam de apoio. A gente entende que as empresas que, porventura, queiram se atrever a entrar nesse mercado, que tem valores absolutos maiores do que os valores de automação comercial, talvez um ciclo de venda maior também, precisam de apoio. Então, a ADN, como resumo para vocês disso, e do tanto que eu conheço e ter convivido com todos os distribuidores, e, de novo, não estou aqui nada que seja melhor ou pior do que o outro distribuidor. Tem um diferencial que me agrada, né? Ela não é somente um movedor de caixa. Ela é alguém que está tentando ajudar a formar o canal. Tá? Então, para isso, se amanhã precisa ir junto num cliente para entender qual é a necessidade dele, precisa fazer qual é a estrutura de rede que vai precisar, quais são os coletores, ou quais são a rede sem fio que precisa, nós hoje estamos aptos, né? Já estamos à procura de mais profissionais para essa área, já não estamos dando conta, não tanto da venda, não tanto de venda, mas da quantidade de coisas a se fazer. E aí, o que a gente criou? Uma unidade AIDC, que aqui em São Paulo, o modelo da ADN é sempre ter consultor de produto. Então, a gente criou o consultor de produto de AIDC, que nesse caso é a própria Luciane. O Leonardo, por favor. O Leonardo é o assistente de venda que só está dedicado para o mercado de AIDC. Então, a gente está focando. Então, tem dúvida de Zebra, dúvida de Argox, dúvida de Motorola, dúvida de Datalogic, dúvida de Ronan, o que for do mercado de AIDC, a gente, então, está tentando formar essa estrutura. E qual que é a ideia? Que em cada uma das nossas unidades, nós tenhamos um consultor de produto de AIDC, com um assistente de venda específico. Para quem conhece esse mercado de distribuição, isso é uma estrutura grande dentro do mercado de AIDC. Aqui eu vou passar muito rapidamente, que é um organograma da filial São Paulo, né, onde tem lá, e aí eu vou falar um pouco mais à tarde, que é a área de automação comercial, onde a gente, além dos consultores de produto e dos assistentes de vendas, a gente entendeu que teríamos a necessidade de ter consultores de negócios para atender as principais revendas ou que tem mais movimento o tempo inteiro dentro do mercado. Então, elas estão aí para levar a mensagem da ADN e não a mensagem de uma marca só. Isso eu falo um pouco mais à tarde. A gente só distribui tecnologia, né? A gente está tentando cada vez mais trazer novos produtos, e a ADN é uma opção para vocês de parceria e de oportunidade de negócios. Aqui são os diferenciais da ADN, que eu vou passar muito rapidamente, quase que eu tirei, né? Porque tinha que ser, básico isso daí. Tá? Então, respeito aos parceiros, a geração de demanda, então, junto aos fabricantes, sempre entendendo, sempre identificando quais as revendas que estão mais próximas, revendas que têm um perfil A, B ou C para determinados nichos de mercado. Então, essa é uma das missões também do distribuidor. Estoque disponível, evidentemente que alguém pode hoje ligar, e, bom, tem aquele produto A, muito provavelmente aquele produto A que alguém ligar hoje eu não vou ter, porque é sempre assim, mas hoje a gente está investindo pesadamente. Então, como hoje de manhã aqui em AIDC, só para que os senhores saibam, nós já fizemos e já estamos recebendo uma boa importação de Zebra, e não só dos produtos que giram, as TLPs da vida, as S4Ms da vida. Nós investimos em impressoras portáteis para que possam iniciar o projeto dos senhores junto a qualquer órgão. Nós iniciamos uma parceria com a Datalogic como uma opção também de fornecimento, uma vez que nessa área de coletas a gente estava restrito a Honeywell. A ADN é um dos maiores parceiros de Honeywell. Acabamos de colocar um pedido em Honeywell só para projeto. Não é um pedido do Voyager, é um pedido de coletores para que estejam dentro da ADN, para que amanhã, quando tiverem a necessidade de um projeto, independente de PE,
eu possa ter a opção de iniciar o projeto junto com vocês. Nós fizemos uma compra, a primeira compra de Datalogic. Nós não temos venda feita. Nós fizemos uma compra, acho que 150, 160 mil dólares, FOB, né? FOB. Mas trazendo os coletores. Tudo com o intuito da gente desenvolver. Argox, a gente tem tido um crescimento expressivo. Motorola, a gente continua vendendo os leitores. E daqui a pouco vocês vão ver na apresentação da Allied, que é uma opção da parte de infraestrutura. Apoio em licitações, lá no Sul a gente tem alguém que, caso uma revenda vá entrar, a gente pode dar esse apoio. Agenciamento que é feito, parte da nossa venda, não saberia dizer, 60%, algo assim, hoje é agenciamento. Material de apoio. Cursos e treinamentos que a gente está constantemente fazendo em cada uma das filiais. Suporte técnico que a gente tem em cada filial para tentar dar esse suporte de primeira instância a cada uma das dúvidas de cada marca. A ADN tem um mix completo de produtos, né, em todas as linhas. Automação comercial, impressoras, que é o tradicional que todo mundo tem, todo mundo conhece. N-Computing, eu fiz muita questão da apresentação da N-Computing, porque eu acho que abre um novo mundo de coisas aí para o nosso mundo, que é só de automação comercial, ou muito concentrado em automação comercial. Um mix completo, né, de automação comercial. A parte de IDC, toda a parte de coleta de dados, impressora de código de barra, leitores, infraestrutura e rede sem fio. A parte de informática, que é menor no nosso caso. A parte de segurança eletrônica e telecom, que aqui em São Paulo a gente ainda não está tão fortemente. Hoje está mais nas unidades do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e é uma intenção nossa desenvolver isso aqui. Por que ainda não desenvolvemos? Não deu tempo, não temos braço, ainda não tivemos aí a capacidade. Eu acho que a gente primeiro precisa segmentar e se solidificar junto ao mercado aqui de São Paulo. De novo, eu sou o novo entrante. Você já tem todas as opções de fornecimento aqui em São Paulo através de outros distribuidores. Quem é novo aqui é ADN, quem tem que se esforçar mais é ADN, quem tem que fazer alguma coisa minimamente igual ou melhor é ADN. E eu sou absolutamente consciente disso. Então o esforço nosso aqui tem que ser maior e a gente vai tentar. Isso aqui são as marcas, né, que a gente distribui. Não sei se tem alguma aí esquecida, mas todas as marcas mais ou menos padrão aí que todos conhecem. Não sei como é que foi o tempo, Ismael. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa de curiosidade de mercado, alguma pergunta sobre ADN que queira fazer? Fiquem à vontade. Bom, ou não tem, ou, como é comum, fica todo mundo tímido. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar por aqui, Pois não. Automação e identificação de coleta de dados. Então, é uma sigla que acompanha já internacionalmente há muito tempo, mas o AC, que seria automação comercial, a IDC, identificação automática de coleta de dados. Então, isso é uma sigla que é usada mundialmente para você designar. É mais a área de coletores de dados, a mais a área de impressoras de código de barra, para grandes projetos. Alguma pergunta sobre ADN? Alguma dúvida sobre ADN de São Paulo? Então, pessoal, obrigado. Vamos dar sequência aí à próxima palestra. Obrigado aí a presença e a gente está por aí o dia inteiro, tá bom? Obrigado.